você vê de diferença para a galera entender legal assim? Por exemplo, você pega o wrestling dessas pessoas que não são russos puros aí, mas são russos, vai, Sim. Daguestão, Chechênia, e você pega um wrestler americano. O que você vê de principais diferenças? Por exemplo, o Makhachev lá da turma do Khabib, a gente vê que ele usa muito elementos do judô ali, né? Que tem, ele tem uns passapés, tem umas coisas meio diferentes Sim. ali. E o wrestler americano, ele é um pouco diferente o jogo dele. O que você pode trazer para a gente em relação a isso? Diferenças, assim, nesse trabalho, assim. É, tem uma diferença de estilos aí, né, Falcão? Quando eu acho, na verdade não acho, né, fatos, o russo ele é muito mais completo. Por quê? O russo ele é aquele cara, ele é forte, ele é explosivo e ele é flexível. Então, fora essas valências físicas, o estilo de wrestling, o russo ele é o cara que sabe jogar muito bem no clinch, mas ele sabe jogar muito bem em perna. Entende? Ele é um cara muito bom de clinch e muito bom de perna. Ao contrário do americano, que o americano é muito mais single leg, double leg. Apesar do americano, às vezes, saber uma situação ou outra, eu tô falando de uma maneira geral. O russo, ele acaba sendo muito Uhum. mais completo. Ele joga muito mais no clinch ali. Uma outra coisa também é que o wrestling o do leste europeu ali, ele acabou pegando muitos elementos de outras lutas, como o sambo, como o sumo, como o judô, como o jiu-jitsu. Então, se você reparar, o wrestling, por que o wrestling russo é muito mais completo? Você vê direto os elementos do sambo na situação, algumas técnicas de sumo, muitas técnicas de judô. Então, acaba que o wrestler russo ele é muito mais completo do que o wrestler americano. Apesar do americano ter uma valência muito forte com a parte física, tá? Uma situação importante é que os russos eles são muito mais inteligentes, o gasto energético deles no wrestling é na hora certa. Se você vai reparar para analisar, tem um torneio muito interessante. Vou tentar, galera, dar uma voltinha aqui rapidinho para poder explicar, para chegar numa conclusão, para ver se eu consigo explicar melhor. Tem um torneio chamado Ivan Yarygin, se não me engano, Ivan Yarygin. É o campeonato mais difícil do mundo de wrestling. Por quê? Por que ele é mais difícil que o Mundial? Porque no Mundial você pode ter um representante por país no wrestling. O Ivan Yarygin você pode ter mais de um representante. Então, imagine, você cair numa chave com 3 caras sinistros do teu país e mais 4 russos, 5 russos. Fora os russos que estão lutando por outros países, como, sei lá, o cara tá lutando pela Espanha, mas o cara é russo. Então, por isso que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Se você reparar, cara, os americanos, os russos, eles são muito mais estratégicos, frios ali na luta. Eles esperam muitas vezes a luta chegar no final para começarem a lutar. Aí você fala, pô, mas quer dizer que o russo não tem gás? Não, ele tem gás, só que ele é muito mais estratégico. E ele fica muito mais no clinch ali, buscando as arm drags ali, 2 em 1, pegadas ali. O americano, ele é um cara com muita explosão. Então a tendência dele é tentar manter aquele ritmo ali até o final, ou já começar já estourando. Porque o físico dele é muito forte. Só que ele é um cara não tão completo. Então, quando tem esse confronto de estilos, é muito legal assistir. Se você reparar, um americano, ele tem muito mais, aparenta ter muito mais valência física que um russo. Apesar de a gente não ver isso. Porém, como é que eu posso falar? O russo acaba. Deixa eu tentar explicar de uma maneira que não fique tão confuso. O russo, como ele tem aquele jogo de clinch muito forte, vindo do sambo, um pouco do sumô, da greco-romana, essa mistura de artes marciais, na hora do MMA de botar o cara na grade, ele consegue ter mais ímpeto. O que é isso? O americano, ele não consegue travar tanto o cara na grade, naquele jogo de grade, tão bem, mas ele consegue dar aqueles scramble ali de entrar, derrubar, sprawl, sabe? Aquele jogo de normal do wrestling. Enquanto o russo, ele consegue fazer aquela isometria e transitar para o scramble com a mesma facilidade. Enquanto o americano não consegue travar tão bem assim. Apesar de, quando pega outros wrestlers de outros países, eles conseguem fazer esse jogo dominante. Porém, quando eles pegam o russo, eles não dominam tão bem assim. Então, na minha opinião, o russo ele é muito mais completo do que o americano, porque ele tem um jogo de clinch muito mais afiado. Então, ele consegue jogar tão bem no clinch quanto o jogo de perna. Vamos dar um exemplo, a pegada russa, o 2 em 1. Ele consegue fazer um 2 em 1 bem, ele consegue entrar um underhook bem, ele consegue entrar com uma cinturada bem. Um americano, ele até consegue, mas o russo ele domina muito mais essa parte. E ele, além disso, ele consegue mesclar aqueles passa-pés, sasai, sabe? Harai, essas posições de judô muito bem. Esses giros, às vezes, do sumo, essa parte de empurrar muito, essa isometria, o russo ele domina muito mais. Até a questão da transição, o wrestling finalização.
pelo fato do sambo valer finalização, né, o russo ele consegue dominar isso melhor. Então, na minha opinião, cara, o estilo russo, ele é um estilo bem mais completo, é um estilo que eu gosto. Aí vamos lá, abrindo os parênteses agora, abrindo um adendo. Quando se trata de MMA, você precisa, além do jogo de dominância, de você dominar o cara na grade, algo que eu bato muito na tecla, até no meu instrucional, que é a parte de controle no solo. Eu tenho uma aula só de controle, onde eu mostro muitas coisas que o Khabib usa, que eu falo que Uhum. é uma das aulas principais ali dentro do instrucional, se não me engano está no módulo 3, que são coisas que a gente precisa mesclar da valência americana com o wrestling russo. O wrestling russo, ele trava muito bem, ele controla, joga o peso. O americano, ele preza muito pelo scramble, de o cara sair de uma posição, você ir para outra, você ir para outra. Então, eu acho que o wrestling folk style, que é uma variação do freestyle, eu posso explicar um pouco depois aqui para a galera não ficar boiando. Essa é a parte do scramble, de você entrar numa posição, ir para outra, você dá giro, você ter sempre posições, quando o cara te defende, tu vai para uma, tu vai para outra, você dá sequência, é algo do wrestling americano que eu gosto muito. Então, eu preciso saber jogar. Se eu sou um cara que eu gosto de jogar numa dominância de clinch, travar o cara, eu vou pro wrestling mais russo. Mas se o cara for um cara muito ensaboado, que sai em muitas posições, eu preciso acionar o botão do wrestling americano e ir pros scrambles. Ter sequência. Sabe aquela parada? Você pega as costas, o cara dá o game roll e gira. Você faz a defesa do game roll. O cara vai lá e já estica o quadril saindo. Você vai lá e dá outro giro e vai para as costas. Essas coisas são coisas do wrestling americano que eu preciso saber. Então, quando você consegue um equilíbrio ali entre os dois estilos, que é o que eu tento fazer nas minhas aulas, é o melhor dos mundos, tá? E para a galera que tá boiando, o que é wrestling americano, o que é greco-romano, o que é wrestling? O wrestling, galera, ele é dividido em dois estilos, o greco-romano e o estilo livre. O greco-romano você pode atacar da cintura para cima e o estilo livre, ele pode atacar o corpo todo. Os dois estão nas Olimpíadas. Só que a diferença é que o greco-romano, a ideia é o cara ficar mais forte, só que o cara só pode atacar da cintura para cima. E o estilo livre, ele pode atacar o corpo todo, então ele tende a ser mais dinâmico. Só que foi até o que até o Alexandre do Connect Cast, ele falou comigo, que na verdade eu não sabia a origem do folk style. O folk style, ele é um estilo que ele é um pouco mais dinâmico. Ele é uma versão a mais do estilo livre. Muitas coisas que no livre não pode, tipo o Game Roll, que é uma saída das costas, que eu friso muito no meu Instagram. No wrestling folk style, que é o estilo americano, eu posso fazer. No freestyle eu não posso, no estilo livre eu não posso, porque senão eu tomo ponto. O fato de eu passar as costas no chão tentando sair, eu já tomo ponto. Então, ele priva muito desses giros, desses scrambles, o estilo livre. Então, eu prefiro muito o estilo americano. E aí, cara, muitas coisas da regra eu não entendi. Cara, por que no estilo americano, quando tu pega as costas, no freestyle, no folk style, perdão, eu não posso fechar a pegada? E aí o Alexandre explicou a origem disso. Porque na época faltavam pessoas para treinar wrestling. E você precisava colocar meninas e meninos para treinar junto. E se um homem fechasse uma pegada numa mulher, ficaria desleal. O homem é muito mais forte, tem muito mais testosterona, então a regra era que não poderia fechar a pegada. Então era o treino misto. Então muitas coisas. Então para dar mais giro, para ficar mais leal ali, mais equilibrado, muitas coisas precisavam ser equilibradas entre homem e mulher para não ficar o homem fazendo sua força ali e a mulher não conseguir sair. Então acabou que meio que mesclando. Então acabou que ficou muito dinâmico a regra do folk style. Então, eu passo muito do folk style para os meus alunos, acredito que tem muito a agregar, mas acabo também trazendo muito do wrestling do leste europeu, que é quando a gente pega mais essa dominância e a junção dessas artes marciais, cara. Quanto mais tu estudar, melhor, mais completo você fica, né? Eu tentei jogar o máximo que eu posso dentro dos meus instrucionais para poder agregar para os meus alunos, tá? Então, uma explicação básica aqui. Deu uma rodeada, mas para poder Não, chegar tranquilo, nessa legal. conclusão.